A verdade é que quando o mundo admitir a reencarnação, muita coisa que hoje parece fazer sentido, no mundo dos homens deixará de fazê-lo. Guerras perderão sentido. Afinal de contas, por que guerrear com o próximo se ele é o seu irmão? Você passa a entender que aquilo que você faz, de fato, voltará até você. Misoginia vai fazer sentido? Para quê? Xenofobia vai fazer sentido? Pra quê? Afinal de contas, por que ter preconceito com alguém que mora numa outra terra e você achando que a sua é superior, sendo que de repente na próxima vida você pode ir viver justamente nessa região em que você inferioriza? Machismo? Feminismo? Vamos enfim compreender que nada disso faz sentido, porque no fundo somos iguais, espíritos necessitados de evolução, a caminho desta evolução. Claro que é preciso acordar para isso. E a pele negra? Nossa, será apenas a pele negra. E se você pertence a uma religião X ou Y, é apenas uma escolha, uma maneira de você compreender o sentido da vida. Não significa que seja uma verdade absoluta. Machismo, feminismo, lutas políticas, enfim, a cor da pele, a religião. Enfim, nós vamos nos dar conta de que não há necessidade de matar o outro para que a sua opinião prevaleça. Afinal de contas, a sua opinião nunca vai prevalecer. Ela nunca será maior. Ela é apenas a sua opinião e você precisa se contentar com isso. Você precisa entender, apreender este conceito para você. A sua opinião é a sua opinião. A minha é a minha. A do outro é a do outro. E ninguém é dono de verdade nenhuma. Afinal de contas, tampouco ninguém é dono deste planeta. Somos visitantes nele. A reencarnação existe. Esses casos, para mim, são interessantes porque são notórios. Mas não porque me encantam os olhos. Não mais do que as pessoas que atendo, não mais do que outras histórias. Me encantam de maneira igual, porque são casos de reencarnação que ganharam a mídia, de alguma maneira. E eu gosto muito dessa ideia. Desejo que mais casos como esse ganhem notoriedade, para que de alguma maneira a própria espiritualidade possa agir neste planeta, de maneira a quebrar pré-conceitos, ideias pré-estabelecidas. Ainda, você sabia que reencarnação não é um conceito atual ou oriundo da época de Allan Kardec, com o espiritismo? Não. Acreditava-se em reencarnação há muito, muito tempo atrás. Inclusive, na época de Cristo, todos os judeus, eu creio que não, mas muitos judeus acreditavam na reencarnação. Gregos acreditavam na reencarnação. Romanos acreditavam em reencarnação. Muitos deles. Era mais comum o conceito. Ainda que talvez não existisse uma doutrina que melhor trabalhasse esse conceito, mas já estava no homem. Não é de agora. Mas enfim, no vídeo de hoje eu trago para vocês casos de reencarnação. Casos notórios. Crianças que dizem lembrar de suas vidas passadas. Casos que ganharam a mídia. Eu gostaria de ter feito esse vídeo há muito mais tempo. Mas vocês sabem da minha correria. Mas vamos lá. É sempre tempo para tudo, porque nós somos eternos. Vamos lá. Jim Tucker. Acho que estou pronunciando corretamente. Jim Tucker é um estudioso, um professor universitário, um professor da ala de psiquiatria e ciência da Universidade da Virgínia e estuda a memória de crianças e a relação com suas vidas passadas. Esse psiquiatra diz que entre os 2 e 6 anos de idade de cada criança tende-se a ter uma maior memória, uma maior relevância, digamos assim. Essa idade ela é mais propensa para que a criança tenha esses surtos de memória. Ele vai precisar pesquisar mais. De verdade, isso é fato. A época da infância faz a gente ter um pouco mais de facilidade de lembrar, até de ver espíritos. Isso é muito sabido já do mundo espírita, mas não significa que as memórias apareçam só nessa idade. Isso também é relativo a cada espírito. Eu já explico por quê a vocês. Enfim, ele traz o estudo, a lembrança de vidas passadas, ou ter flashes de vidas passadas quando estamos na infância, tem muito a ver com o espírito em si e com o tempo também em que o espírito ficou no espaço da colônia. Se a vida é muito recente, como é o caso dos que vou trazer por aqui, acho que os 2 casos são bem recentes de reencarnação, são vidas muito, muito rápidas, o tempo na colônia ele foi muito rápido, então a memória tende-se a ser mais fluida, e o espírito ainda está com o trauma muito à flor da pele do espírito, digamos assim, está muito no seu espírito, perispírito. Por sua vez, ele tende a lembrar com mais facilidade. Agora, se é um espírito que ficou muito tempo na colônia, em época humana, tenha passado mais de 500 anos, e ele não for exatamente muito sensível, ele não vai ter essa lembrança tão fácil. Mas isso é sempre muito relativo, tá? Não quer dizer que a idade vai favorecer. Antes até de eu trazer o caso do Jim Tucker, tem uma menina, uma criança, que ela estava com 4 anos naquela época, e ela falava muito sobre estar no barco e o barco afundar. Ela tinha sonhos, no dia seguinte ela contava para a mãe dela a roupa, desenhava a roupa do jeitinho de rabiscar que ela tinha, buscava daí na internet, a mãe mostrava, né,
né, através do Google Imagens ali, modelos, qual era o modelo que mais se aproximava, e que o barco tinha afundado, que era um barco muito grande, muito iluminado, muito chique, parecia que era uma coisa extremamente sofisticada. Eu já tinha conhecimento que essa menina já tinha morrido em águas, em outras vidas, porque já tinha, né, já sabia um pouco da vida passada dela. A mãe não sabia do que eu sabia, olha só. Bom, essa garotinha, ela esteve no Titanic. Claro que a gente não foi fazer uma regressão com ela, agora ela tem 5 ou 6 anos de idade, não se pode mexer nessa faixa etária. Isso quando vem, ele é muito espontâneo. Então assim, dependendo da situação, realmente a criança vai ter essa facilidade. É mais fácil se apresentar na infância, né? No meu caso, que já é conhecido, o que acontece? Apareceu na infância? Não. O que eu tinha na infância era, cadê meu pai, cadê minha mãe? Porque esses não eram meus pais, na minha cabeça. Só que eu tinha a sabedoria, eu já entendia que eu não podia falar daquela maneira com eles, porque eu os magoaria. Já o meu despertar veio na adolescência. Então, é muito relativo. Agora, sobre o Jim Tucker, então ele traz aqui a situação de um menino que ficou muito conhecido, ganhou bastante mídia. Um rapazinho, na época de 5 anos de idade, isso, Fernanda, se eu não estou errada, Luke Hillman, nos Estados Unidos, que tinha um brinquedo e batizava seus brinquedos e era Pan pra cá, era Pan pra lá. Ele é conhecido, né, como Luke Pan. Vocês podem dar o Google e pesquisarem se já não conhecem. E tudo era Pan, Pan e Pan. E aquele negócio de Pan começou a ficar um pouco chato e a mãe de repente pergunta pra ele, mas espera aí, quem é Pan? E o menino responde, eu era Pan, mas morri. Eu fui para o céu, vi Deus e ele me empurrou de volta para baixo. Quando acordei, eu era um bebê e você me chamava de Luke, disse o garoto à mãe depois que ela perguntou então quem que era Pan. No caso, Pan era ele, em uma vida passada. A família, e é uma vida muito recente. Naturalmente, quando é recente, a gente tem mais facilidade de lembrar. Por exemplo, isso depende muito do impacto de cada um. Mas, por exemplo, assim, é mais fácil você lembrar, às vezes, da última encarnação, se ela não foi muito traumática para você, do que a primeira vida que você teve. Mas como eu disse no início do vídeo, tudo é muito relativo à sensibilidade, ao grau evolutivo de cada espírito. De uma maneira geral, a gente pode entender assim como eu estou falando para vocês. Por exemplo, é mais fácil você lembrar do dia de ontem do que de um mês atrás, ou de um ano atrás, exatamente o que aconteceu naquele dia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de junho. O que eu estava fazendo no dia 29 de junho de 2022, de 2021? É muito mais difícil a gente lembrar, é mais fácil eu lembrar de ontem. Então isso é uma questão de memória, ela é natural. Agora, dependendo da sensibilidade, dependendo dos acontecimentos que nos traumatizam, a gente tem a tendência de deixar isso mais à flor da pele. Porque mesmo que você apague uma memória traumática, que você não queira encarar aquilo, agora, ao futuro, naturalmente, ela vai berrar para sair de dentro de você. Exatamente isso. Ela berra para sair de você. E quando não berra, quando a gente não tem o tratamento adequado para a nossa saúde espiritual, em primeiro lugar, para depois a saúde emocional e a saúde psicológica, as duas com o mesmo grau de importância do meu ponto de vista, você vai, com o tempo, acabar gerando energias negativas à sua própria matéria. E isso a medicina, o mundo vai entender como síndrome disso, síndrome daquilo, às vezes envolto de alguma determinada doença que não se tem cura, como uma esquizofrenia, ou algum tipo de diferenciação, vou usar essa palavra, não sei nem se ela existe, mas algo que te difere do dito mais padrão da sociedade, como síndrome de Down, como a esquizofrenia que acabei de citar, até mesmo uma depressão profunda, as ansiedades de toda espécie, os nossos distúrbios, a própria psicopatia. Que não é entendida como doença, e sim um desvio de conduta, de caráter, mas ela, em espírito, ela tem algo ali dentro que não foi tratado e vai para fora dessa maneira. Então, nesse caso, eu observo que esse menino conseguiu lembrar mais, e com muito mais detalhe, porque ele reencarnou muito rápido. Aqui, ó, ele conseguiu provar em 1993, ou seja, meu Deus, eu era uma criança. Ele era uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos, negra e que não conseguiu escapar de um prédio em chamas. Enfim, a mãe, sabendo de tudo que o filho estava falando, ela vai atrás, ela pesquisa e ela encontra em jornais antigos, na internet, essa matéria, esses documentos que provam a existência de uma mulher chamada Pamela Robinson, de 30 anos, enfim, que foi morta nesse incêndio. Ok, aí a pessoa vem e diz, eu não acredito em reencarnação, isso é besteira, porque todo mundo que fez uma regressão de memória, gente, como eu escuto isso é uma besteira, é idiotice falar isso. A pessoa chega e fala, mas porque fez regressão de memória foi rei, foi rainha, foi Napoleão Bonaparte, ou coisa do tipo.
Gente, vocês acham que essas criaturas que foram famosas na história, elas não reencarnam? Será que esses espíritos não têm a necessidade da reencarnação? O que acontece a um espírito como Hitler e afins, por exemplo? Se precisam reencarnar para expiar tudo que fizeram de errado, quantos séculos não dura uma expiação como a do Hitler? Pensa a necessidade que tem aquele espírito de colocar para fora todas as coisas ruins que estão dentro dele, para que possa haver uma recuperação, que pode durar milênios, inclusive. Então, certos argumentos que querem combater a reencarnação, para mim, não passa de fantasia gerada por alguma mente muito distorcida. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Como que um garotinho de 5 anos de idade vai conseguir falar de um prédio em chamas, de que tinha cabelo escuro, e quando ele vai para um programa de televisão, passam várias imagens de mulheres, inclusive de mulheres negras, e ele aponta exatamente para a mulher que se chamava Pamela Robinson, que tinha sido ele no caso, e que morreu no incêndio, que se tratava de uma mulher negra de 30 anos de idade. Como que ele vai saber de uma Pamela Robinson? Como que ele vai saber daquele, acho que é um hotel, enfim, desse prédio em chamas? Como que ele vai ter esse conhecimento aos 5 anos de idade, se não era sequer pauta de conversa fiada da família, vamos dizer assim? Não, gente. Mas não acabou, eu tenho mais um caso aqui para trazer para vocês, que é do James Leininger. Bom, o que acontece nesse caso aqui? Esse menino, ele conta como ele morreu. E o que me chamou a atenção é que às vezes eu coloco vários vídeos aleatórios no YouTube, fica passando pela televisão, foi YouTube ou foi TV? Eu não sei. Sei que apareceu a imagem desse garotinho e eu tava passando pó, limpando a sala, que eu olhei pra TV, eu olhei assim, caraca, isso foi um soldado na Segunda Guerra. Eu olhei e eu vi o soldado. Aí eu parei para assistir, porque eu em si ainda não conhecia esse caso. Então isso me fez decidir muito trazer, sabe, o vídeo aqui para vocês. Olha só, o James, tá? Que ele conta como ele morreu. Ele era um menininho de 2 anos de idade. Ele tinha vários pesadelos, tá? Desenhava aviões caindo, muitas bombas, mísseis, fogo, enfim. A mãe dele chamava-se Andrea. A mãe diz o seguinte: ele estava deitado de costas, chutando e arranhando as cobertas, como se estivesse tentando chutar para fora de um caixão. Então a criança tem 2 anos de idade apenas, tá tendo esses pesadelos terríveis. Então nessa determinada noite, os pais entram, acordam, né, para acalmá-lo, acordam e começam a conversar com ele. E o menino começa a falar algumas coisas. O pai e a mãe, conversando com a criança, perguntam: quem estava no avião? E o menino responde: eu. Quem atirava nos aviões? Pergunta o pai. Os japoneses. O pai, intrigado: mas como é que você sabe que eram os japoneses? E o menino responde: o grande sol vermelho. Continuando, o pai: de onde vem esse avião? Pergunta o pai, porque ele fica intrigado. E o menino responde: de um navio. Aí o pai fica mais intrigado ainda: como assim de um navio? E o menino responde: na toma. Os pais estranham essa palavra e o pai comenta assim: nossa, mas essa deve ser uma palavra japonesa, porque nossa, nunca escutaram essa palavra antes. Na toma. Ele tem 2 anos de idade. É uma palavra muito específica, na toma. Ao que o menino responde: a palavra é americana, não era japonesa. Olha o grau de conhecimento de um menino de 2 anos de idade, tendo pesadelos, que é, na verdade, em decorrência do trauma daquele tipo de morte. Vamos seguir. Enfim, obviamente que isso desperta nos pais uma grande curiosidade. Eles ficam mais atentos à criança. Tem muito mais história além disso, isso que eu considerei para hoje, e se vocês quiserem a gente pode esmiuçar mais. Mas os pais vão atrás, o pai vai atrás, na verdade, vai fazer a pesquisa. E o que é que ele encontra? Que na Segunda Guerra Mundial existiu um porta-aviões de nome Natoma. O pequeno James Leininger foi, na verdade, um soldado da Pensilvânia chamado James Houston, que morreu na Segunda Guerra Mundial, no Japão, há mais de 50 anos. Mas tudo bem, para aquele que não quer continuar acreditando em reencarnação, que continue. Com certeza os pais estão inventando essa história, porque eles estão ganhando dinheiro com isso? Talvez estejam. Se eles estão ricos, milionários, eu não sei, eu não conheço. A história me chama atenção e é o suficiente, até porque eu tenho sensibilidade para saber se é verdade ou não. E para mim, nunca me é importante provar nada para alguém. Sabe por quê? Porque quando eu tive as minhas regressões de memória, eu dou graças a mim, ao meu espírito, na verdade, de eu nunca ter duvidado. Eu queria entender, mas eu não duvidei do que eu sentia. Num primeiro momento eu fiquei muito confusa, mas quando eu lembro do alto, a primeira cena que eu vejo
Era como se eu tivesse descendo, como se eu tivesse numa viagem astral, que eu tivesse vindo do alto, e eu tô me vendo daqui, eu tô aqui na vida, Francine tá aqui, e eu tô aqui, Fernanda tá aqui, nessa mão aqui, deixa eu me enquadrar melhor, eu tô aqui, essa minha mão é Fernanda e Francine aqui. E eu olho, a Francine faz isso, é um momento que ela vai olhar pro céu, e é um momento que eu vejo a mim mesma, e me reconheço. E a partir de então eu passo a olhar de dentro, com o olhar da Francine. Para mim, as regressões, elas me ajudaram a ser uma pessoa mais forte, mais livre. É um processo lento, um processo demorado, mas do qual eu sou muito grata. Eu fico olhando para trás pensando, se eu tivesse negado o que eu sentia, se eu tivesse negado as minhas próprias regressões e tudo aquilo que eu vi pelos meus próprios olhos, se eu tivesse negado tudo, que vida eu estaria tendo hoje? Quem seria a Fernanda hoje? Com certeza não estaria aqui fazendo vídeo com vocês e me comunicando dessa maneira. Não sei nem se eu estaria viva. Existe um grau de dificuldade na pessoa que faz a regressão de memória, que é ela entender o que ela está vendo, aceitar o que está vendo, acreditar no que está vendo. E existe um grau de dificuldade em todos os espíritos encarnados e desencarnados que não querem aceitar a regressão, que não querem aceitar que exista vidas passadas e que existiram vidas futuras. Eles negam isso e muitas vezes eles se negam com isso. Para encerrar esse vídeo, quer fazer terapia comigo? Com regressão de memória, terapia quântica, terapia de vidas passadas, envie um e-mail para fernandahuser.terapeuta@gmail.com. Um beijo enorme na sua alma, venha se libertar. Gratidão por assistir esse vídeo, mereço sua curtida, deixa sua curtida aqui no canal, inscreva-se se você não é inscrito ainda, ative o sino das notificações. Fique coladinho comigo e me siga nas redes sociais. Gratidão.